Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer um alerta pessoal aqui sobre o Venvance. Comecei a tomar esse medicamento em setembro do ano passado. No começo pareceu um milagre. Eu comecei a acordar às 5h30 da manhã, super disposta, dava um pulo da cama. Eu ia malhar, 6 da manhã. Inclusive em viagens com amigas minhas, assim, surreal. Uma energia, uma disposição. Chegava à noite e não tinha nem sono. Uma agitação, uma alegria. E eu já tinha tentado alguns remédios para depressão e não tinham funcionado. E aí eu cheguei para o meu psiquiatra, que me diagnosticou com TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, que eu sempre tive. E eu falei, mas doutor, tá funcionando para depressão. E aí eu comecei a usar mais para depressão do que para TDAH. Eu via que ele me dava mais energia, disposição, do que propriamente tratava a minha concentração. Apesar de que eu fiquei bem mais produtiva, comecei a tirar projetos que estavam engavetados há 10 anos, comecei a produzir, fazer, trabalhar, parecia uma droga milagrosa. Só que aí vem as consequências, né? Eu não conseguia dormir à noite e meu coração disparava. Eu chegava a fazer ginástica e chegava a 170 batimentos cardíacos, fazendo poucas coisas. Um pouco de musculação, um pouco de transporte. Então eu tive que parar, né? Tive que parar de fazer ginástica de manhã, só que eu preferia fazer ginástica de manhã para poder trabalhar à tarde. Aí eu adiantei o Venvance para as 5 da manhã, não adiantou. Mesmo se eu malhasse meio-dia, continuava com as taquicardias. E a insônia foi aumentando, eu comecei a tomar remédio para insônia, até que o pior efeito aconteceu. Chegou nos últimos meses, assim, eu estava na dose mínima ainda, 30 só miligramas, e umas 5 da tarde começou a me dar uma tristeza profunda, de chorar mesmo, de às vezes ficar muito triste. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí, comentando com uma amiga minha, que é neurocientista, terapeuta, ela falou assim, Carla, é porque o Venvance tem um limite de atuação. Ele começa de manhã e no fim do dia vai caindo. Ele não é um remédio de 24 horas. Eu não sabia disso. E ela falou, e cuidado, porque você vai querer aumentar a dose sempre. Então o que aconteceu? O remédio começou a me fazer tomar remédio para dormir, porque senão eu não dormia à noite. Então eu já fiquei com 2 remédios. E eu percebi que se eu quisesse manter aquele nível de produção, de alegria, de bem-estar, eu teria que aumentar a dose. E aí eu fui pesquisar sobre o medicamento, porque ela também me alertou que o Venvance é um derivado da anfetamina, que é uma droga, que tem várias drogas mesmo, como êxtase, MDMA, como é que é o nome? É esse mesmo, cristal. Ou seja, é um derivado de uma droga que realmente tem efeito e você quer que ela continue fazendo efeito. E aí eu comecei a pesquisar sobre pessoas que estão dependentes do Venvance, que começam a, como eu, sentir que ficou triste, não sei o que, aí querem aumentar a dose. Então o que eu queria deixar de alerta para você? Eu não sei o que acontece com os médicos hoje em dia. Eles prescrevem medicamentos para dormir, Venvance, todo mundo tem TDAH, sem um critério, sem avisar dos perigos que isso significa para uma pessoa. Eles devem falar, olha, se começar uma taquicardia muito forte, se você começar a não dormir à noite, acho melhor a gente trocar a medicação. Não, precisou eu falar. E mesmo assim ele continua insistindo, não, eu acho que o Venvance é bom. Por que será que eles insistem tanto nesses medicamentos? Bom, moral da história, eu parei o Venvance na cara e na coragem e voltei a dormir melhor. Então se eu puder te dar um aviso, não use Venvance, opte por um outro medicamento. Esse é o conselho que eu dou pela minha experiência. Meu coração parecia que ia explodir, eu parei de dormir e comecei a necessitar de mais dose, de mais forte, porque senão eu não conseguia render e comecei a ficar extremamente depressiva. Então é um relato pessoal, eu não sou médica, mas se está acontecendo isso com você, se você conhece alguém que tome, mande esse vídeo, fala para a pessoa, porque de repente ela está entrando num buraco, como eu quase entrei.